Olha só, gente, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, está na Jordânia para uma série de encontros com líderes no Oriente Médio. Ele, inclusive, já se reuniu com o primeiro-ministro do Catar, com o ministro das Relações Exteriores da Jordânia e também com o premier do Líbano, Najib Mikati, que enfatizou um pedido de cessar fogo e também o fim do que ele chamou de agressão de Israel ao sul libanês. A reunião vem após um pronunciamento do secretário-geral do Hezbollah, o grupo libanês que é inimigo de Israel, que alertou para o risco da expansão dessa guerra. Representantes da Arábia Saudita, do Egito e também de vários outros países ali da região também pediram pela entrada de uma ajuda humanitária em Gaza extremamente necessária. O secretário, Antony Blinken, enfatizou os esforços dos Estados Unidos para garantir essas pausas humanitárias e também para a negociação dos reféns, que é tão importante. Blinken já havia destacado a importância de proteger os civis durante uma coletiva de imprensa lá em Israel. Por isso, a gente vai ouvir com tradução dela, Denise Bobadilha. Vamos assistir. Nós precisamos fazer mais para proteger os civis palestinos. Fomos claros que, conforme Israel faz essa campanha em Gaza, os civis importam muito, porque é o correto, é o certo a se fazer. Não é justo estar nas mãos do Hamas, porque isso leva à catástrofe, leva à alienação, graças à alienação que eles têm com o povo. E esse é um preço pago por seres humanos. E durante a viagem, Blinken também afirmou que os Estados Unidos não esqueceram a brutalidade desses ataques do Hamas. É arrasador, é chocante que a brutalidade desse massacre tenha desaparecido tão rapidamente na memória de tantos, mas não em Israel e não nos Estados Unidos. 35 americanos foram assassinados naquele dia também. E mais de 200 estrangeiros de 35 países. Eu voltei a essa região para intensificar os esforços diplomáticos com os parceiros, para evitar que um ato como esse de 7 de outubro jamais aconteça novamente. Vamos conversar mais uma vez com o Urian Fancelli, especialista em relações internacionais, para a gente entender também o impacto dessa visita de Blinken, mais uma vez, ao Oriente Médio, nessa tratativa de conseguir um cessar-fogo que é tão necessário nesse momento, né, Urian? É isso mesmo, Renan. O que ele busca, na verdade, é uma pausa humanitária, que é um pouco diferente do cessar-fogo. Cessar-fogo, ele remete a algo mais duradouro, mais longo. A gente já até viu outras guerras na história no qual o cessar-fogo durou anos ou até mesmo décadas. Pausa humanitária já, que é isso que os Estados Unidos defendem, ele seria algo para talvez poucas horas ou até mesmo poucos dias para dar tempo daquela ajuda chegar até a população civil. Então, medicamentos, alimentos, água potável. Essa viagem do Blinken também ela tem alguns outros objetivos. Um deles é marcar presença americana na região, ou seja, para tentar dissuadir também aqueles outros grupos como o Hezbollah, para que não entrem nesse conflito também, para que não haja uma escalada regional para além daquele território da faixa de Gaza e de Israel. Tem como objetivo também marcar presença, porque isso é muito importante em um momento no qual essa região, os Estados Unidos, eles estão sendo acusados por outros países, outros rivais, como, por exemplo, a Rússia ou até mesmo a China, de serem responsáveis por isso que está acontecendo no Oriente Médio, que esses países afirmam que os Estados Unidos não conseguiram trazer paz para a região. E o outro objetivo dessa visita é o próprio governo norte-americano se blindar, já que, num primeiro momento, foi oferecida ajuda incondicional a Israel, mas é se blindar das críticas internacionais que estão crescendo ao pedir um pouco de cautela para Israel em relação aos crimes de guerra e aos ataques a civis.
Uriel, aproveita o seu conhecimento para a gente conversar a respeito também da expectativa que foi gerada ontem para esse discurso, para essa fala para o público da liderança máxima ali do Hezbollah. Havia a expectativa de que de fato eles pudessem entrar com mais veemência nesse conflito, mas isso não se concretizou. Mesmo assim, a gente tem as frentes de batalha, né, por parte das forças de defesa também, ali atuando no norte do país, nessa divisa, nessa região fronteiriça com o Líbano. O que a gente pode entender desse momento do conflito, com essa escalada, com alguns atores agora se manifestando a público, vindo falar, né, que olha, não se meta comigo, não é bem assim, tome cuidado, ou seja, algumas falas mais duras, mais ríspidas, e Israel em meio a batalhas também em outras fronteiras. A fala do líder do Hezbollah mais acalmou os ânimos do que agitou. Até porque ele não trouxe nada de novo, nenhum elemento novo. Até mesmo algumas das falas que ele fez já eram coisas que ele tinha dito anteriormente. Quando ele, por exemplo, disse que Israel é como uma teia de aranha, que parece ameaçadora de uma distância, mas que quando você chega perto é muito frágil. E ele deixou aberto a possibilidade de entrar nesse conflito, né? Mas não disse que também vai ser provável. Por que eu falo isso? Porque se o Hezbollah quisesse, de fato, se envolver nessa guerra, ele teria aproveitado do elemento da surpresa no dia 7 de outubro, como fez o Hamas, quando Israel não estava esperando. Hoje o cenário é muito diferente. Israel está em alerta, tem 150 mil membros ativos do exército mobilizados, mais 350 mil da reserva também ali de prontidão para agir. A fronteira de Israel com o Líbano está bem protegida, mais de 40 cidades nessa região foram esvaziadas para diminuir as chances de algum limite ser cruzado. Por que eu falo isso, de limites serem cruzados? Porque esses ataques, Renan, que acontecem entre o Hezbollah no sul do Líbano e Israel, são ataques pontuais para mandar mensagem. Quando o Hezbollah dispara um foguete, por exemplo, apesar de já ter perdido ali mais de 50 membros, né, nessa troca de ataques, é para mandar mensagem para o Hamas, não para entrar na guerra de fato. E o risco ocorre normalmente por falhas na interpretação, porque um lado não sabe qual é o limite que pode levar o oponente a entrar. Então, é para diminuir essa escalada de riscos. Mas, assim, se o Hezbollah ele não está mostrando vontade de entrar nesse conflito, por outro lado, existem outros atores ali que estão ameaçando, como, por exemplo, os Houthis, né, que são aquele grupo ali do Iêmen, mas que, por sorte, também não fazem fronteira com a região, e o governo iraniano que está ali inflando os ânimos para colocar para fazer essa proxy war, né, que é essa guerra de maneira indireta que ele faz, mas tá mais calmo do que estava talvez 2, 3 dias atrás.